Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aos Romanos, capítulo 10, verso 9, Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Continuando a aprender sobre a volta de Jesus. Como a gente percebe pelos estudos já feitos e quando em nossos estudos particulares a gente examina com aquele zelo que é devido no estudo das Escrituras, a gente percebe que sempre, não apenas hoje, mas no período apostólico, também havia uma apreensão sobre a volta de Jesus. Havia, sim, os escarnecedores, aqueles que zombavam da pregação, dos ensinos proféticos, mas tinham aqueles que preocupavam em saber, em planejar algo sobre o tempo do fim. Até porque os cristãos, eles eram mais zelosos de que nós, digamos assim. E as profecias das Escrituras, quando dizemos assim, estamos falando das profecias do Velho Testamento, principalmente o livro de Daniel. Era estudado, era bem conhecido e Daniel foi aquele profeta e falou em detalhes a respeito do tempo do fim. E como havia este espírito, este zelo com a volta de Jesus no contexto da igreja, é só lembrar que mesmo antes da fundação da igreja, quando naquele dia que Jesus subiu ao céu, ele repetiu a promessa do derramamento do Espírito. Então ele disse para os discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Isto é, aquela promessa de Joel 2:28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Foi quando ele fez esta promessa que um dos discípulos perguntou: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Note, era algo que eles estavam querendo saber sobre o tempo do fim. Israel estava politicamente sem reino e os judeus tinham uma certa ansiedade pela restauração do reino. É claro que Jesus não estava falando nada disso. Ele então falou: olha, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para si. Note, ele não negou o reino, ele não negou a sua volta, mas só explicou como que a mesma coisa
quando nós estamos conversando com alguém, seja na nossa família, seja entre amigos, e os nossos interlocutores saem com um assunto diferente, nós dizemos: não é disso que eu estou falando. Então, Jesus estava falando de outra coisa. Ele não negou o reino, mas não era hora disso. Quando a gente chega aqui em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, aí Paulo, após ter detalhado aquelas palavras consoladoras sobre o tempo do fim, sobre a volta de Jesus, a ressurreição dos que morreram em Cristo e a retirada dos que estiverem vivos para o encontro do Senhor nos ares. Então, ele fala, olha, acerca dos tempos e das estações, não é necessário que eu vos ensine, porque vós mesmo sabeis. Olha, eles já sabiam. Vós mesmo sabeis. Vamos parafrasear aqui. Vós mesmo sabeis que não tem uma data no calendário, não tem a marca de um dia. Só vou dizer uma coisa. Será como o ladrão de noite. E por que ele usou o ladrão? Ele está falando aqui de surpresa, porque o ladrão não avisa quando vai assaltar a casa de alguém. O próprio Jesus já tinha feito menção disso lá em Mateus 24, 42. Se o dono de casa ou da casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Então Paulo estava repetindo aqui que será uma surpresa, e ainda usou outra analogia, será como as dores de parto, aquela que está grávida. Quando estiverem dizendo paz e segurança, aí então haverá repentina destruição. Mas por que ele usou a figura da grávida ou das dores de parto? Aqueles que são pais sabem dessa experiência, tem essa experiência na pele. As dores de parto são aquelas contrações que a parturiente, que a grávida sente quando vai se aproximando o momento de ela dar à luz o seu filho. E essas dores, a princípio, essas contorções, a princípio, elas são lentas, são pausadas, mas à medida que o tempo passa, o casal se prepara, o casal entra em ação, porque à medida que o tempo passa, as dores, as contorções, elas vêm num período mais curto, até que, enfim, nasce a criança. O apóstolo estava dizendo, essas dores de parto são os sinais. Ele estava dizendo, olha, eu não digo a data. Não existe uma data. O próprio Senhor Jesus reservou, deixou este direito. Apenas ele disse que só o Pai que está nos céus, só o Deus único que sabe. Mas
Olha aí, Paulo dizendo das dores de parto que acabam resultando no nascimento da criança, menino ou menina. Ele está dizendo, ficai atentos com os sinais que vocês irão ver. E será semelhante às dores de parto. A gente vai detalhar ainda mais no próximo vídeo. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.